Bom, eu quero usar o livro de Atos em um dos homens que inspiram minha vida, Atos 26. Eu vou ler só o versículo 19. Creio que vão jogar aqui, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Primeira coisa, eu quero definir o que é visão. Você valoriza o seu olho? Fecha os seus olhos por alguns segundos e não me olhe. Se eu começasse a pregar aqui e você não me visse, qual era a sensação que você teria? Se você fosse cego físico, qual seria a sensação de caminhar com um bastão atravessando uma rua? Qual seria a sensação de você não poder pegar um copo ou tocar numa garrafa sentada numa mesa de um restaurante? Qual seria a sensação que você teria se você em uma estrada não pudesse ver o ponto cego de um drive? Qual seria a sensação de você nunca ver a luz do sol? Qual seria a sensação de você não ver o rosto do seu pai, o rosto do seu cônjuge, o rosto do seu irmão, o rosto dos músicos, o rosto da baterista? Qual seria a sensação se aqui estivesse sentado mais de 200, 300 pessoas que fosse cega? Qual seria o nosso fim e destino se hoje, como pessoa, não víssemos, não tivesse visão física? A visão física, ela é especial, ela é boa, ela é milagrosa, ela nos faz ver, que é a sua função. Só que eu quero definir que a visão, ela tem duas vertentes, e ela tem três, mas eu vou falar só de duas. A visão significa que ela pode ser, primeiramente, espiritual e transformadora. Eu quero falar dessas duas vertentes de visões. A visão espiritual, que passa com ela? Vai além do físico, vai além das coisas que você toca e vê. A visão espiritual, o que seria? A capacidade de ver, enxergar, perceber e entender. Porque muitas pessoas enxergam, vê, pero não enxergam. Que diferença tem em ver e enxergar? Existe quilômetro de distância. Por exemplo, quando uma pessoa vê e não enxerga, ela pode cometer acidentes. Quando uma pessoa vê e não percebe, ela pode abandonar algo importante que pode ser de transformação para a sua vida. Quando ela não entende, e então eu vou nessa passagem bíblica. Esse homem era um homem especial nos seus dias. Nunca houve na história do cristianismo um homem tão preparado como Paulo. O seu histórico é maior do que o de Pedro, do que o de João, do que o de Tiago, é maior do que os filhos de Zebedeu, é maior do que os 12 apóstolos que caminharam 3 anos e meio vendo Jesus. A Bíblia diz deste homem que ele era da cidade de Tarso, e quando ele era criança, ele já tinha o grego como língua materna. Era o homem que quando ficou adulto, ele podia entender o pensamento grego, a cultura grega, a filosofia grega, como nenhum outro nos seus dias. Porque de pequeno, ele escutava que a cultura grega era uma cultura suprema. Esse homem falava latim, porque era cidadão romano, e dentro do seu conhecimento, ele podia entender de política, ele podia entender de todas as vertentes de administrativa e de supremacia política. Esse homem falava aramaico, que era a língua histórica de Jesus, que era a língua histórica dos povos de onde Jesus procedia. Ele podia entender, adorar como ninguém. Ele podia entender todas as promessas de Deus. E ele falava hebraico. Hebraico para ele
era a definição de quem ele era. Porque nas escolas rabínicas de Jerusalém, aos pés dos maiores mestres do seu tempo, ele foi educado. E ele começa a construir uma identidade, ele começa a construir uma história através da cultura, do conhecimento e das leis de Moisés. E a Bíblia diz que esse homem, nos dias que o cristianismo se estabelecia em Jerusalém, era uma igreja poderosa, era uma igreja que ela exercia suas focos e funções. Então este homem recebe dos principais sacerdotes uma carta para matar e prender pessoas que era discípulo do Messias, porque ele considerava o Messias um impostor da lei de Moisés. Que interessante. Um dia esse homem vai vendo e não enxergando. A religião para todos os povos leva as pessoas a ver e não enxergar. Nós temos hoje 195 nações na terra, segundo os dados da ONU. Dessas 195 nações, nós podemos encontrar 7.380 idiomas, fora os dialetos, onde a Bíblia está traduzida para apenas 1.800 delas. Esses povos veem, ainda não enxergam. Nós temos 3 bilhões de pessoas no planeta Terra que ainda não sabem que Cristo voltou. Eles veem, porém não enxergam. E este homem, a religiosidade, a postura e o conhecimento, toda a sua retórica levava ele a ver e não enxergar. E um dia, ele com uma carta, ele tomou aquela carta dos principais sacerdotes, capítulo 8 do livro de Atos e versículo 1 diz: ele respirava ameaças de morte, ele prendia homens, mulheres e assassinava. Ele via, pelo não enxergava. Mas quando ele vai, a Bíblia diz que no caminho Deus aparece para ele, e a visão foi tão estarrecedora que ele ficou cego. Há um segredo aqui. Você precisa muitas vezes ficar cego. Você precisa cegar o seu entendimento, os seus conceitos, a sua visão, a sua postura diante de uma sociedade morta para poder alcançar. Paulo precisou ser cegado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele estava ali no chão daquela cavalgadura, os seus olhos cegos olha para o céu e ele dá um brado, porque ele ouve alguém dizer: Saulo, 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 por que você me persegue? Quem és tu? Eu sou o Cristo a quem tu persegue. E ele começa a dizer: o que é que eu tenho que fazer? Ele começou a entender, ele começou a perceber, porque a visão espiritual não se entende nem se percebe por conceito filosófico, e nem por conceitos pessoais, e nem por conceitos mundanos. Ela é dada por Cristo. Oh Senhor, é Ele que gera visão verdadeira nos corações dos homens. É Ele. Sabe o que eu creio profeticamente? Eu vou dizer isso. Tem muita gente me assistindo do outro lado. Deus derrubará muitas visões que estão sendo estabelecidas no Evangelho do Brasil. Deus jogará por terra outras cavalgaduras, porque um dia Ele olhou para esta nação e disse: celeiro de missões para o mundo não é homem para que menta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus missionário se levantará no Brasil. Esse homem prega em Corinto, cidade mais prostituta da Grécia.
Esse homem prega em Atena, cidade mais idólatra dos seus dias. Esse homem prega em Éfeso, cidade mais cruel do Império Romano. Esse homem escreve 13 cartas, estabelece obreiros de escravo, a fina estirpe. Partindo de Antioquia, Atos capítulo 13, ele entendia, percebia, via e enxergava. O que você está vendo em sua geração? Sabe quantos anos eu tenho hoje, meu? As pessoas aqui no Brasil não gostam de falar a idade. Vai contando os minutos aí, tem uma plaquinha. Eu tenho 62 anos. 30 anos de campo. 2 continentes. E viajado por 26 países. Alguém me parou esse dia e falou: vai dormir. Vai descansar. Deixa para outro fazer. Quando você enxerga, entende e percebe, a sua visão espiritual se transforma em visão transformadora. Você não senta, você não para, você não renuncia. Você pode até se cansar, cair, mas você se levanta, você marcha, você continua. Sabe por quê? Não é na tua força, é na visão daquele que desceu no inferno, tomou das mãos de Satanás a chave da morte, subiu com ela na mão e disse: eu morri, mas vivo estou para todo sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e da vida. Aleluia. Quando eu estava aqui orando, que você estava cantando, é bom ficar aqui, aqui quero ficar. Eu levantei meus olhos, era como se eu visse um olho grande aberto e uma gota de colírio descendo. Receba. Receba. Visão transformadora. Exemplo, Neemias. Esse homem tinha visão espiritual, ele estava muito bem, irmãos. O que nos mata não é a escassez, é o excesso. O excesso nos põe na cadeira: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu já andei em países ricos, onde a igreja podia transformar o mundo, mas ela sentou e nunca mais se levantou. Deus tem coisas tão grandes para trazer para a igreja brasileira, meu. Deus vai liberar tantas verbas, mas não fica com elas. É para alcançar os perdidos. Quando eu vejo, Neemias era um homem de boa posição social e econômica. Ele estava como um escravo, mas não era um escravo qualquer. Ele servia, não era uma casa. Ele era copeiro do rei de Susa. Ele estava ali, ele era que dava. O rei só bebia vinho se ele enchesse a taça e desse. Não era qualquer coisa. Ele tinha crédito com a rainha, porque a rainha o conhecia mais do que o rei. E um dia, esse homem sentado confortavelmente, servidor do rei, posição alta, chega alguém lá de Jerusalém. Aí ele diz, se atreve a perguntar: como estão meus irmãos? Aqueles que ficaram do cativeiro lá em Jerusalém, qual é a sua condição? A Anani vem, se põe diante dele e diz: o povo está em grande miséria. Anani via, porém não enxergava. Ele só trouxe uma informação e não fez nada por ela. A visão que vem de Deus, ela te leva a transformar contextos.
a levar vida a pessoas, a perseverar no plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Igreja amada, a visão de Deus para ti neste século é que você seja fiel a Ele, santo, servindo a tua palavra até o dia que a trombeta soar no ar. Você foi confiscado do inferno para o céu. O sangue de Jesus te confiscou, te trouxe, te transformou num discípulo, em um adorador. E o Senhor espere que o dia que Ele manda os anjos fazer a colheita aí na terra, você esteja pronto para que possamos continuar este culto lá em cima. Ele se levantou, chorou. Todo mundo chora em horas da vida, lamentou, falou: não, agora eu tenho visão, eu vejo, entendo, enxergo e percebo. E a Bíblia diz que ele se levanta e ele vai direto ao rei, e ele suplica ao rei: eu preciso ir a Jerusalém, eu preciso chegar a Jerusalém, porque os muros, as portas estão derrubadas e o meu povo está em grande miséria. Querido, só uma visão dada por Deus é capaz de tal sacrifício. Só uma visão ministrada por Deus é capaz de tal façanha. Só uma visão ministrada pelo Espírito Santo pode transformar vidas. Só uma visão dada por o Senhor pode transformar família, pode transformar homens indignos em príncipes do seu exército, em mulheres indignas, em princesas no seu reino. E nesta noite eu sinto a unção de Deus de te dizer: Deus está aqui para ampliar a tua visão, para ampliar a tua perceber, para ampliar o teu entender. Deus precisa que a tua mente seja uma mente treinada, porque dias muito difíceis se abaterá sobre o mundo e sobre as nações da terra. Mas para aquele que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo dos seus ombros. Os irmãos acham que isso aqui é bênção. É bênção, pero Deus quer ampliar mais visão. Deus estava ampliando a visão de Neemias. Neemias, tu não é só copeiro, tu é restaurador de um mundo em ruínas. Igreja, tu não é só copeira, tu és transformadora do mundo em ruínas. Seymour me mandou um vídeo esses dias. Um menino que se transformou em um pastor. Não, um menino que se transformou em um adolescente. Um adolescente que se transformou em um jovem. Um jovem que se transformou em um homem com visão. Sabe quantas vezes eu tive a casa quebrada no Senegal? 8 vezes. Sabe quantas vezes eu mudei com a equipe? 8 vezes. Sabe quantas vezes eu andei com caixa de remédio na cabeça sem ter onde pôr, porque as pessoas me expulsavam? 8 vezes. E o Seymour ali. Sabe o que é que o Seymour estava do meu lado? Adquirindo visão. Adquirindo. Você quer ser como Mel? Serva. A visão é espiritual, transformadora e serva. Essa é a visão que transforma. Essa é a visão que muda. Essa é a visão que estabelece o reino. Quando eu leio Filipenses capítulo 2, eu penso na visão de Jesus sobre minha miserável pessoa. A Bíblia diz que nós andávamos nas trevas, por natureza éramos filho da ira, nós éramos repudiados pelo nosso pecado, mas Jesus desce e a sua visão é tão tremenda. Aquilo que era desprezível, Ele olha e diz para o Pai: eu não tenho por usurpação ser igual ao Pai, eu vou me aniquilar, eu vou tomar a forma de servo, eu vou tomar a cruz, eu vou ser obediente até a morte. E a Bíblia diz que Deus olhou, se agradou de Cristo e do seu sacrifício e o
exaltou e deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse e todo joelho se dobre dizendo: só Ele é o Senhor. Dê uma salva de palmas, porque só Ele é o Senhor. Eu sinto, meu Deus, pondo gotas. Visão espiritual, visão transformadora e visão serva. Esse é o que faz uma igreja ser diferente. O que está lá fora com o cartaz, eu gosto de ver isso. Todo mundo com cartaz. Eu não sou mais importante que você aqui atrás desta tribuna. Somos o corpo de Cristo, e junto vamos avançando para o céu e fechando as portas do inferno e trazendo homens e mulheres à presença do Senhor. O rei foi favorável ao pedido de Neemias. O que é que você precisa? Eu preciso de uma carta para me passar no meio dos meus inimigos e eles não me deterem. Quem precisa de uma carta aqui para exercer como farol, como um barco, como indicação para aquele? Eu preciso de uma carta. Que mais? Madeira. Que mais? Ouro. Que mais? Prata. Que mais? Ferro. Que mais? Gente para trabalhar. Aí ele encerra dizendo: eu preciso de uma escolta. E ele pega uma cavalgadura gigante e diz: acompanha esse copeiro. Um copeiro não é nada mais que um copeiro, mas se ele tiver com a visão de Deus, ele é um rei transformador daquilo que está destruído. Moisés, quando tirava o povo do Egito, só tinha uma vara velha na mão, um pedacinho de pau. Eu acho que aquele pedaço de pau para Moisés tinha hora que dava tanto desespero nele. Será que eu vou fazer alguma coisa? É Faraó, gente. É só um pedaço de pau. Mas Deus não via um pedaço de pau. Deus via um Egito destruído, e o seu povo saindo ao deserto para adorá-lo e herdar a terra que ele tinha prometido ao seu amigo Abraão. E eu quero perguntar, queridos, qual é a classe de visão que Deus te deu para essa geração no século 20? Eu podia ir dormir mesmo, e vontade não falta de vez em quando. Se eu falar aqui, eu estou mentindo. De vez em quando eu penso: não, vou para um lugar e me esconder e ficar um ano sem falar com ninguém. A visão humana às vezes faz isso. Esse dia eu me fechei, né? Falei: eu não quero falar com ninguém. Desliga o telefone. Desliguei o telefone. Quero dormir, não quero ouvir nada. Não quero nem saber de nada. Quando eu durmo, eu sonho com o número de telefone, liga. Falei: Senhor, dá uma trégua, né? Aí eu chamo uma pessoa, está me ligando lá do Equador, dizendo: olha, nós vamos cumprir 30 anos de igreja. Antes nós tínhamos centro de treinamento. Você pode vir pregar aqui? Eu olhei, e o Espírito, e a visão, e o entendimento, e o ver diz: vai. Deus, esta noite, está dizendo para você: vai, vai. Deus está dizendo para você: avança. Deus está dizendo para você: levanta, conquista, preside, exerce, domínio, porque essa visão não é sua, ela vem de cima e ela vai prosperar. Neemias teve tudo o que precisava, restaurou os muros, não com pouco trabalho. Era tanto trabalho que numa mão era pá e no outro a espada. Se tu vier, eu te mato. E ele terminou aquele muro. José alimentou as 70 pessoas do clã do seu pai Jacó. Visão, entendimento. José preservou o Egito. A visão leva você a começar e terminar bem. Diga comigo: terminar bem. Eu não sei quando eu vou voltar,
Mas quando eu voltar, eu quero subir aqui de novo, se o Senhor permitir. Talvez mais desgastada. Meus cabelos, eles têm um mistério, ainda não embranquece. Eu não pinto não, tá? De vez em quando eu faço umas luzes assim, mas não tem muito branco. Mas eu me inspiro em Paulo. Ele já tinha feito tudo isso. Daí ele está diante de um rei romano, andando rumo à morte. 13 cartas, 4 idiomas, conhecido em todo o mundo antigo como semeador de heresia, resistido pelos judeus, e vai aquele homem acorrentado para Roma. Meu Deus, nós temos uma visão tão errada do fim, porque nós queremos terminar no palco, queremos terminar bem, queremos terminar todo mundo batendo palma, queremos terminar todo mundo dizendo: olha, foi muito bom, você fez bem, vai campeão. Isso pode acontecer às vezes, uma vez na vida, outra na morte. Mas ele, quando estava andando, e a Agripa diz: você é cidadão romano? Sim. Mas você é louco, você está aqui. Aí ele começa a descrever o que ele viu. Você imagina Paulo no navio, 270 pessoas, o navio acaba, parte, e aí o anjo do Senhor vem e diz: Paulo, ninguém vai morrer, porque o Deus a quem tu pertence te dará a tua vida e todas as pessoas que estão no barco. Você imagina o anjo vindo e falando: Paulo, fale, não te cales. Quando todas as visões da terra se encerrar para você, levante os olhos, que uma está aberta em cima, para que você possa cumprir o plano de Deus na sua vida. E o que eu acho tremendo foi que ele descreveu como ele encontrou a Cristo, e ele tem a consciência de terminar com uma visão correta. Ele diz: ó rei Agripa, pelo qual eu não fui desobediente à visão celestial. Ó igreja Lírio, nos 10 anos que eu fiquei aqui, não faltaram provas, nem abandono, nem dor. Você sabe que a primeira vacina que eu tomei da Covid foi o médico que me deu? Você lembra disso? Sabe por quê? Eu precisava viajar. Eu tinha que ir para o Senegal no ano da pandemia. E eu falei: Coronavac não passa em Guarulhos. Sputnik, né? Também não. Qual era a outra? Já até esqueceu, né? Quando a coisa é ruim a gente esquece mesmo. Aí eu falei: eu só tomo se for a Janssen. Aí o pessoal: nunca, porque a Janssen é só, não sei lá, para elite. Quem tem visão, né? Às vezes é a mínima coisa que faz andar um continente. Às vezes é ver uma vírgula para conquistar a terra inteira. Amém? E aí ele me liga e fala: Saninha, eu lá em casa dizendo: meu Deus, eu tenho que viajar, eu não vou tomar essas outras, porque lá na Espanha não aceita. Quando eu fosse fazer escala tinha que ser a Janssen. Falei: Deus, eu preciso de uma Janssen. E esse homem aqui, não sei porque ele precisava de 4, tinha 5, não sei, tinha 4, precisava só de 3. Falei: Saninha, sobrou aqui uma Janssen, você quer? Falei: onde você está? Estou descendo para aí. Depois que eu tomei aquela vacina, tomei o avião, fui para o Senegal. Quando eu chego lá na Espanha, meu amigo, não ia passar mesmo. Eles me iam mandar do avião para trás, porque tinha uma comissão de homens vestidos como os da NASA, examinando todos os certificados de vacina. Mas eu mostrei a minha. Um monte de gente foi para a sala. Ele falou: você pode passar. Uma salva de palmas para o Rei bendito. Seja obediente à visão celestial. E tem um segredo: a visão que Deus nos dá tem lugar, foco e visão. Deus te trouxe para Lírio. Aqui é o corpo onde você está servindo. Seja fiel na sua visão.
Não mova-se do seu lugar. E eu quero terminar dizendo algo. Quando eu estava no Senegal, no meu último ano de ministério, eu me ajoelhei com a Bíblia aberta, chorando muito, porque eu já sabia que eu vinha para o Brasil. Todo dia eu tentava negociar com Deus: Senhor, só 2 anos, tá, papá? Papito lindo, tu sabe que eu tenho as peles mais senegalesas que brasileira. Senhor, eu gosto mais de tchebudjem, arroz com peixe, dentro do bacião, do que eu talher sentado. Senhor, eu gosto mais de roupa senegalesa. Senhor, eu falo oló, francês, não quero voltar a falar português errado, mano. O pior coisa para mim é que quando eu voltei aqui não sabia contar o dinheiro, nem contar o troco. Todo o troco meu ficava no caixa. Que vai, não, muito obrigado. Não sabia contar. Tinha vergonha de dizer, não sabia quanto era 20 centavos, 25. Quando era 1, 10, 10, 10, eu falava: meu Deus, quanto é isso? Uma vez eu dei R$2 para a mulher, né? Não, você quer? Não, obrigado. Não sabia contar, irmãos. Eu perdi as peles do Brasil. Eu perdi as emoções de brasileiro, sabe? Brasileiro empolgado. Não, perdi tudo isso. Voltei como um Olof. Quando eu falava, ninguém me entendia. Em vez de dar uma palavra, eu dava um porrete. Pum. E aí o que acontecia? Essa é uma cultura mais sensível. Minha cultura não. A cultura Olof é: toma lá da cá, pá, e você levanta e caminha. Vocês não são mimizentos. Mas eu sofri bastante naquele parelheiro. Eu chorava muito no meio da igreja. Eles eucalipto. Me leva, Jesus. Não para o céu, não queria ir para o céu não. Eu queria ir para outro lugar. E um dia o Senhor falou para mim: filha, você não lembra do que eu te falei? Que você viria, que eu ia te transformar em uma geração, mas que eu ia te levar de novo. O tempo da espera, conservar a visão no tempo da espera é muito difícil. Uma visão espiritual transformadora e serva no tempo da espera, só se Deus pôr ela dentro de você. E eu me lembro que o Senhor falou: você vai para a Europa. Eu criei. E agora, irmãos, quando eu estive em Lanzarote, é uma ilha satânica. O símbolo da ilha é um demônio em cima de uma montanha. Sabe quantos vulcões tem em Lanzarote? 385. 3 estão em atividades. Você só entra por barco ou por mar, ou vai pelo canal do Gibraltar ou por avião. E alguém me perguntou: você está louca? Não tinha um lugar menos arriscado para ir? A visão de Deus, os riscos, Ele se responsabiliza por eles. Com 62 anos, estou indo abrir uma base no final da terra. Eu espero que o Melco me visite. Eu vou avisar quando os vulcões parar a atividade. Fica tranquilo. E que talvez nesta noite, alguém que não vai para o vulcão, mas que aqui mesmo em Parelheiros vai decidir exercer a sua visão espiritual, transformadora e de serviço, antes que Ele venha. Não espere para os confins da terra, comece hoje. Fique de pé.